Hoje eu vou falar sobre como eu venci os piores medos que eu já tive na minha vida. Embora o vídeo de hoje não seja a continuação da leitura da Bíblia, eu vou falar de um capítulo que foi muito importante na minha vida. Todo mundo já sentiu algum tipo de medo. Sentir medo é normal, é comum. Geralmente a gente tem medo do desconhecido, e quando a gente vai enfrentar esse desconhecido, a gente acaba criando algumas situações na nossa cabeça. A gente tem que enfrentá-la. Tô falando desse tipo de medo. Embora existam vários tipos de medo, eu tô tratando desses aqui especificamente. Vou deixar claro que eu não sou psicólogo, mas aconteceu comigo. E eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês, porque de repente, se você tá nessa situação, isso aqui pode te ajudar também. Principalmente para as pessoas que confiam em Deus e que acreditam na Bíblia. Bem, quando eu era muito criança, quando eu comecei a dormir sozinho no meu quarto, até mais ou menos os meus 11, 12 anos de idade, eu tinha bastante medo de dormir sozinho. Eu nunca vi nada no meu quarto, eu nunca vi nada que me criasse esse medo. Mas eu tinha esse medo. Então, quando eu fechava a porta do meu quarto e ia começar a dormir, de repente eu começava a sentir muito medo. Eu não conseguia ficar de olho aberto no quarto com medo de ver alguma coisa. Era uma situação que eu criava na minha cabeça, mas me dava medo, eu não conseguia ficar sozinho no meu quarto. Então, sem pensar duas vezes, eu levantava e ia em direção ao quarto dos meus pais. Acordava um dos dois e falava que estava numa situação de medo, que precisava de ajuda, e eles me ajudavam da forma que era possível. Ou colocavam um colchão para eu dormir no quarto deles, ou me levavam de volta para o meu quarto, faziam uma oração comigo e tudo mais. Essa era uma das situações de medo que eu enfrentava. E teve uma outra que me marcou demais, que era aproximadamente nos meus 11 ou 12 anos também. Então, de certa forma, isso que aconteceu, a forma como eu tratei um dos medos acabou servindo para todos os outros também. Mas eu tinha um medo muito grande, que era de perder os meus pais. Aí você me pergunta, por que você tinha esse medo? Eu não sei, eu simplesmente sentia esse medo. Então, eu me peguei várias vezes descendo do carro para ir para a escola, e quando eu estava andando em direção à escola eu começava a chorar. Simplesmente eu chorava com medo de que eu não fosse mais eu e meus pais. Isso não é uma situação comum, e também não é um medo em que tem muita gente que pode estar assistindo esse vídeo que pode olhar e falar, cara, esse medo não é nada perto do medo que eu sinto. Tudo bem, cada um tem o seu medo, e eu não vou menosprezar o medo de ninguém, porque eu sei o medo que eu sentia. E eu me sentia muito mal quando isso acontecia. Eu era muito criança, nessa época, eu ainda nem frequentava a igreja por vontade própria. Vez ou outra meus pais me levavam para a igreja, então eu não tinha muito contato com a Bíblia, ou não sabia muito orar, não tinha esse costume. Quando criança eu não frequentava, né, por vontade. Inclusive foi logo depois desse episódio que eu comecei a sentir vontade de ir para a igreja e entender um pouco mais do mundo espiritual. E é curioso, porque o meu pai, ele perdeu o pai dele quando ele tinha 12 anos de idade. Então, eu não sei se isso de certa forma contribuiu para que gerasse o meu medo, mas isso o tornou um homem muito forte emocionalmente. Então, o meu pai é um cara muito calmo, muito tranquilo, ele não se abala com qualquer coisa, com qualquer notícia. É muito engraçado a forma como ele lida com essas situações, sabe? E pra mim foi curioso a forma como ele reagiu ao meu medo. Porque isso aconteceu uma série de vezes, né? Onde eu me encontrava nessa situação de chorar porque eu tava com medo de perder os meus pais. E teve um dia que a gente tava na mesa e eu comecei a chorar e falei pra eles do que tava acontecendo. E meu pai, ele falou pra mim de forma dura: você não pode ter esse medo, porque isso pode acontecer. E eu fiquei muito amedrontado nessa hora que ele falou. Eu saí correndo pro meu quarto, me tranquei no meu quarto nessa hora. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas ele já tinha passado por esse trauma, então ele lidava de uma forma diferente da minha. Eu não tinha passado por isso, não queria passar, eu tava com medo de passar por isso. E foi curioso, porque aconteceu isso, depois ele veio me pedir desculpa, ele falou que não deveria ter falado dessa forma comigo e tal. E tudo bem, eu perdoei, não tinha problema algum. Eu só falei pra ele que eu realmente tinha esse medo, e eu não sabia o que fazer, não sabia como lidar. A minha mãe, embora ela não tenha conversado comigo sobre isso, com certeza ela ficou preocupada e conversou com meu pai sobre a forma como ele agiu e tal. E ele não fez nada de forma grossa, não foi nada agressivo mesmo, não foi nada rude. Ele simplesmente falou de uma coisa que aconteceu na vida dele e que é comum, é normal, muita gente passa por isso. E eu preciso estar preparado a todo momento, embora eu não quisesse. E isso acabava fomentando o meu medo. Eu não gostaria de passar por essa situação, claro que ninguém gostaria, é óbvio, mas isso contribuía para que o meu medo aumentasse. Então,
eu queria estar sempre perto deles, e estar na escola, por exemplo, me deixava afastado deles, eu não queria estar na situação de ir para a escola. Isso era péssimo, porque eu não ia aprender, e é ruim a criança não frequentar a escola, então eu tinha que enfrentar esse medo de alguma forma. Esse tratamento do meu pai, quando ele reagiu à exposição do meu medo, não me ajudou em nada, né? E ele percebeu isso também, tanto que ele foi muito sábio, e ele foi buscar ajuda em Deus. Ele dobrou seu joelho em oração, e Deus entregou para ele um versículo. Ele abriu a Bíblia e caiu exatamente nesse versículo, ele leu, e ele entendeu que esse versículo ele deveria trazer para a minha vida. Como eu não tinha essa rotina de leitura e muito menos de frequentar a igreja, então eu não absorvia a palavra de forma alguma. Então meu pai me chamou de canto num outro dia, não muito longe desse dia, mas alguns dias depois, e ele me mostrou esse capítulo e um versículo em específico. Eu vou começar lendo esse versículo para vocês saberem qual que é, e depois eu vou ler o capítulo inteiro. O versículo que ele me trouxe foi Salmos 34:7, que diz: "O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra." E quando ele falou isso, na hora que ele falou, eu não entendi exatamente o que ele queria dizer. Eu não era desse universo de saber o que Deus queria dizer com as coisas ou não. Eu tinha alguma noção, porque meus pais sempre foram cristãos, então, mas eu ouvi esse versículo e na hora bateu pra mim e eu falei, cara, eu não tô entendendo muito bem. Então eu vou ler esse capítulo inteiro pra vocês sacarem um pouco mais dessa situação que tá acontecendo aqui. Desde o versículo 1. "Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos ao seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouve-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os aborrecem, os justos serão punidos, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Vocês sacaram que é um capítulo que fala bastante sobre temer ao Senhor, e o Senhor, ele vai estar junto de todo mundo que o teme. Ele está falando sobre o respeito que a gente deve ter, sobre a confiança que a gente deve ter. De tudo que a gente pode temer nesse mundo, o que a gente deve temer ao Senhor, se prostrar na presença dele. Porque ele é o criador de todas as coisas, então ele não vai deixar faltar nada. Esse é mais o caminho do que esse capítulo quer dizer. Então quando meu pai terminou de me falar sobre esse capítulo, ele falou assim, Gu, Deus nunca dá um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Você tem que confiar a sua vida em Deus e deixar com que Ele faça, de acordo com a vontade dEle, todas as coisas. E a partir daí eu comecei a tratar devagar esses meus medos. Eu não acordei do outro dia sem medo algum ou nada parecido, mas eu comecei a entender que a vontade de Deus, ela é individual, ela é para cada pessoa. E Ele promete na sua palavra que o anjo do Senhor vai estar junto daquele que o teme. E a partir daí eu comecei a confiar minha vida a Deus de uma forma inexplicável, que tanto esse meu medo de perder os meus pais, quanto o meu medo de dormir sozinho no meu quarto, quanto o meu medo de assistir filme de terror, quanto diversos outros medos que eu tive na minha vida, até mesmo há pouco tempo com relação a deixar o meu emprego e trabalhar por conta, são momentos que eu paro, eu olho e falo assim, na verdade eu tô temendo o quê? Eu tô temendo este mundo? Eu tô temendo as pessoas que me cercam? Eu tô temendo falta de dinheiro? Eu parei de ter esse tipo de temor.
e eu comecei a ter o temor em Deus. Eu comecei a confiar todas as minhas decisões em Cristo. Então, eu vou tomando algumas decisões que eu sei que são colocadas na minha frente para que eu decida, e eu vou entregando o meu caminho a Deus, para que, se a decisão que eu tomei for errada, que eu tenha a possibilidade de corrigir, de pedir perdão, de melhorar, de voltar e fazer de novo. Então, eu não devo mais temer o futuro, eu não devo mais temer o que eu não conheço, porque esse mundo vai passar, entendeu? A gente tem que estar focado no que vem depois dessa vida. Isso é o que na verdade a gente deve se preocupar. O que a gente está fazendo para que as pessoas conheçam a Deus? Sacou? Se a gente tem que ter um medo nessa vida, é o medo de que o nosso vizinho não tenha tido a experiência de ouvir falar em Deus, de não conhecer a verdade. Esse é o medo que a gente tem que ter, porque a gente sabe que de todo o resto, Deus vai livrar a gente. Então, mesmo que você esteja passando por um medo, eu te encorajo a confiar em Deus, a ter a certeza de que o anjo do Senhor vai estar ao seu redor em todo momento. Confia nele, descansa no Senhor, porque além de te livrar do medo, ele refrigera a nossa alma, então ele dá tranquilidade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então busque a Deus em oração, leia a Bíblia, me acompanha na leitura. Eu também sempre fui falho na leitura da Bíblia. Então, entra aqui no canal e acompanha a leitura junto comigo, e tenha certeza de que o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, está contigo em todos os momentos. Não permita que os medos e as aflições tomem conta do seu momento e te façam tomar decisões erradas, mas entregue o seu caminho a Deus. O campo de comentários está aberto para que a gente possa fazer uma troca de figurinhas, a gente possa conversar. Eu tenho meus inbox também das redes sociais, vocês têm a liberdade de me chamar nessas redes sociais e a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas eu senti a necessidade de me abrir dessa forma com vocês e falar um pouco sobre o medo, porque eu sei que em determinado momento da minha vida, isso foi uma pedra de tropeço para mim. Só que, graças ao nosso Deus, eu não tropecei nessa pedra e eu segui adiante. E isso foi muito bom pra minha vida. Já que foi bom pra minha vida, eu também quero que seja pra de vocês. Eu não preparei nenhum roteiro, eu simplesmente vim e abri meu coração na frente da câmera. Sintam-se encorajados a enfrentarem os seus medos, sabendo que Deus estará contigo sempre. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa um joinha, acompanha comigo a leitura, que com certeza a gente vai aprender bastante das coisas de Deus.